e atenção na sua respiração natural. Apenas 1 minuto de silêncio. Ok. Beleza. Obrigado, então, pela presença de todos vocês, para todo mundo que pôde chegar aqui no horário, também para você que se organizou para a aula de hoje. Então, hoje nós vamos... proposta de hoje, para quem não sabe, né, com relação à data de hoje, né, no início do curso, a gente soltou um primeiro calendário, né, e teve uma das aulas que eu não lembro muito bem, se não me engano eu estava doente, ou não lembro se foi, teve uma outra vez também, teve a questão da internet que falhou, né, e a gente tivemos essa segunda aula de reposição, né, a gente tinha soltado há algum tempo o calendário, e a Sara vem repor uma das aulas que foram perdidas. Então, eu quero agradecer também você que compreendeu, né, que teve paciência também de entender que não dá para a gente controlar tudo e que não foi possível dar aquelas aulas. Hoje eu também estou feliz aqui de poder repor, né, e agradecer também vocês aí que compreenderam ali que tivemos um pequeno desafio no caminho. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente traçar, é importante que todo mundo esteja aí com vocês, papel, né, lápis, caneta, para vocês anotarem o passo a passo que eu vou transmitir hoje de aplicação da metodologia, né? Qual é a ordem, né? Como que é cada etapa e sua respectiva ordem para você realizar um bom atendimento com o jogo. Por que eu já vou passar isso agora? Porque nós vamos sortear, vamos organizar trios entre vocês. Eu falei um pouquinho já na aula passada, né, dessa atividade. A gente começa já nessa etapa a entrar num contexto mais prático, apesar de que sim, a gente ainda tem casas para estudar no jogo, porém, a gente já estudou as principais casas. Quando eu falo principais casas, eu sempre digo isso no curso, lembrando que quanto mais básico o chakra, mais importante você está dominando mais esse conhecimento. Então, o fato de a gente não ter estudado ainda as casas futuras, isso não impede você de já conseguir aplicar o jogo, porque você vai ter o manual como suporte, né? E dentro desse método de prática que nós vamos exercer agora, você vai ter a oportunidade de trabalhar e também ler as casas, consultar os materiais. Então, nós já vamos entrar na prática agora, tá? A Cris mandou uma mensagem aqui no bate-papo, dizendo que o áudio não está saindo, né, Cris? Não é uma coisa com você. Aqui está todo mundo ouvindo bem. Então, se meu áudio está chegando para os demais, é alguma coisa aí né, da sua configuração. Você está ouvindo agora, Cris? Varinho, não sei se... Porque eu estou te ouvindo aqui. Não consigo. Não Tá. está vindo o áudio, que engraçado. Não Tá, vem o áudio. Parece a imagem e não vem o áudio.
Tá, e pelo que eu estou vendo aqui, pela tua transmissão de Oi? áudio também, ela não está me ouvindo, né? Então, peraí, deixa eu escrever para ela aqui. Tá, tô falando com ela aqui, ela não está ouvindo nada. Alguém pode escrever no áudio, no chat aí para ela, para mim? Ah, não, ela mandou direto para mim, tem que responder direto para ela. Espera rapidinho, gente. Só dar um suporte aqui para Cris. Agora eu não posso ir agora. Pronto. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu fechar Eu aqui. não consigo falar. Eu desligo o áudio dela, ela fica ativando o microfone aqui. Pronto. Desculpa, gente. Então, o objetivo, então, é a gente, né, passar esse passo a passo para que vocês possam já praticar. E essa prática vai ocorrer através da formação de trios, onde vocês vão se encontrar 3 vezes. Esses encontros, agora, normalmente ali pela segunda-feira, a gente manda para vocês qual é a formação exata desses trios, tá? E aí, vocês vão fazer contato entre vocês, a gente vai encaminhar para vocês os contatos já dos 3, né? A gente manda a formação dos trios e encaminha para vocês o contato de todos, né? Talvez você tenha dificuldade de encontrar aí no WhatsApp. Então, eu aconselho que vocês 3 criem um pequeno grupo no WhatsApp para vocês combinarem e se alinharem. E aí vocês têm aí um mês, eu vou dar um prazo de um mês, para vocês agendarem esses 3 jogos. Eu sei que vai demandar um pouquinho do seu tempo, mas pensa que nós já estamos tendo a oportunidade de fazer um curso com só 2 aulas por mês, de 2 horas, né? Então, para o nível do curso que você está fazendo, dedicar essas 6 horas a mais nesse mês, com certeza é algo muito importante para você mesmo, né? Então, dentro desse trio que vai ser formado, vocês vão se organizar, fazer a agenda. Se por acaso no trio que você se encontra, você tiver dificuldade com os horários daquele trio, que depende, os horários são muito diferentes dos seus, você avisa o Denis, manda uma mensagem para ele, e aí ele vai te encaminhar para um outro trio, a gente faz um remanejo, a gente vai acompanhando e dando esse suporte. A gente já fez isso outras vezes, sem problema, fiquem tranquilos, tá? Bom, dentro desses trios vão existir 3 funções. Um vai ser o facilitador, né? Estou aqui com o áudio ligado aqui, peraí. Deixa eu ver quem é. Observe se os microfones não estão ligados aí, gente, porque acaba entrando o som aqui, é Rosana. Desativei aqui. Um vai ser o facilitador, que é quem vai conduzir o jogo. O outro vai ser o jogador, que é quem vai receber o jogo, né? E o terceiro vai ser o que eu vou chamar de assessor, né? Então, obviamente, o papel do facilitador é facilitar. Então, mas oi, tudo bem? Você me ouve? Eu estou te ouvindo, Cris. Okay. O mediador, o jogador vai receber o jogo, né? Ele vai se entregar para o jogo mesmo, ele não está ali para analisar, não está ali para julgar o facilitador, não é momento de estudo, de técnica de jogo, de ficar analisando. É momento de humildade mesmo e receptividade para colocar a sua questão, para receber o jogo. Lembra que é uma oportunidade de você receber uma Halila, né? De você vivenciar o jogo na prática também. E confia que se chegou aquela pessoa para facilitar para você, mesmo que de repente você ache que a pessoa não é tão preparada, pode acontecer, confia que é o que vai chegar para você o que você precisa. Tá? Então é importante essa dose de humildade também do papel do jogador. Depois, o assessor, a função, só por aqui, tomar uma água aqui.
a função principal do assessor é dar suporte para o facilitador e também dar uma espécie de transmitir uma certa confiança para o facilitador. Ele está ali para apoiar, o facilitador se sentir mais seguro. O assessor, ele não pode puxar a condução do jogo, ele pode dar algumas opiniões, o facilitador é quem acessa, quem vai solicitar essa participação do assessor, pode fazer alguma pergunta, o assessor pode contribuir, mas tem que ter, quem joga essa bola para o assessor é o facilitador. Né? O assessor, mesmo de repente ele esteja vendo que o facilitador não está trazendo tudo aquilo que poderia trazer, de repente ele está enxergando já algo mais, ele recua. Né? Recua, porque a função ali ele tem que empoderar o facilitador. Porque se ele começa a puxar, e se ele questiona, ou se ele vai mostrando, né, que o facilitador não tem conhecimento durante a sessão, isso prejudica o campo, prejudica a própria relação do jogador com o facilitador. Então o facilitador ele tem que estar, né, no lugar mesmo, o assessor só está ali como escudeiro, vamos dizer assim. Né? E ele vai observar o jogo, vai trabalhar no campo também, né? Vai sentir, vai dar energia para o campo, ajudar a conectar com a questão da pessoa. Sorteou o arquétipo, ele também ajuda a conectar com aquele arquétipo, né? Ele traz energia para o campo de jogo. E aí depois, aí vocês podem, entre o facilitador e o assessor, não o jogador, porque aí está envolvendo a questão do jogador, vocês vão trocar uma ideia, conversar um pouquinho e o assessor vai dar um feedback para o facilitador, né? De repente, alguma observação, né? Pontuar o que ele viu que foi assertivo, o que ele acha que pode melhorar, né? E vai dar essa função de feedback mesmo. Tá claro, gente, as 3 funções? E aí vocês vão sortear entre vocês mesmos. Vocês vão girar entre as 3 funções. Então, num encontro você é o facilitador, no outro você é um jogador, por exemplo, e no outro você é o assessor. Então, você vai ter a oportunidade de facilitar, de jogar e de observar um jogo de fora, tá? Desculpa que eu tô com a garganta um pouquinho ruim hoje, tá? Pronto. Um mês, 30 dias para a gente então aplicar isso. Então eu sinto que de repente vocês devem estar preocupados, mas eu não tenho condição ainda de facilitar o jogo. Como é que eu vou conduzir? Fiquem tranquilos que agora vocês pegando o passo a passo, você seguindo o passo a passo, você tem aí as fichas básicas dos arquétipos que estão no manual do facilitador, né? E você tem também o manual para te dar esse suporte, né? Então, só seguir o passo a passo, você pode trazer a leitura da casa durante o jogo e aprender um pouco a surfar no jogo, confiar um pouco que quando a gente abre o campo, quando aquele símbolo se manifesta, naturalmente a pessoa vai trazer os conteúdos, né? Tem muito do intuitivo dentro do jogo, mas claro que um intuitivo embasado. Então, a partir do momento que você lê a instrução da casa e ao mesmo tempo a pessoa já trouxe a questão, já expôs um monte de coisa, naturalmente as coisas vão se encaixando, vai ficando claro, os insights vão vindo. Na hora que você tiver essa experiência, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Parece que é uma coisa que eu tenho que dominar tudo totalmente. Não é bem assim. Tá? Então, depois da primeira experiência, vocês vão entender o que eu estou falando, como que vai ajudar a quebrar esse primeiro medo, né? Então, e aí também é o momento de praticar mesmo. Então vamos lá. Tanto mundo tem papel e caneta aí para anotar. Vamos falar então qual é a primeira etapa, né, de uma facilitação. A primeira etapa de uma facilitação começa pelo ambiente de trabalho. Né? Então, onde você vai atender? Né? Claro que vocês vão ter uma experiência online, mas mesmo na experiência online, é importante o que eu vou trazer aqui para você. Né? Então, primeiro, o jogo não começa no horário que está marcado o início do jogo. O jogo já começa antes. Né? Começa com a preparação do ambiente. Então, tem água no seu ambiente? Você tem ali uma jarrinha de água, um copo, para quem vai jogar, poder tomar uma água. Pensando aqui também no presencial, né, gente? Principalmente. Né? Tem flores no seu ambiente? Né? Vou dar a dica de como eu trabalho para você.
Então, no ambiente onde eu vou, tem flores, tem vela, né? Isso é opcional, né? Mas eu sempre tenho ali uma energia ancorada. O jogo muitas vezes pede o elemento fogo, né? Eu gosto de ter uma vela acesa, um incenso, né? Flores e música ambiente, né? A cadeira já preparada. Tem duas formas de você trabalhar com cadeira. Pode ser no chão, né? Muito legal também jogar no chão. Você pode ter 2 metros de yoga. Eu uso 2 tatames, aqueles tatames japonês. Mas pode ser um mat, né? Um chão macio. E também, entre usar aquelas almofadas de meditação, eu ainda prefiro aquelas cadeiras de chão. Porque o jogo ele demora 2 horas, né? Então, às vezes é um pouco cansativo. Muita gente não tem essa facilidade de sentar sem encosto. Então, você pode usar aquela cadeira de chão. Você vai sentar de frente para a pessoa, cada um na sua cadeira, e um espaço no centro para inserir o tabuleiro. O tabuleiro, ele fica com o escrito do Mahalila de frente para o jogador. O jogador é que está tendo a visão de leitura das casas. O facilitador ele fica em cima, na cabeça do tabuleiro. Você vai ter ali, do lado já da cadeira, né, antes da pessoa chegar, uma prancheta, né, com a ficha do jogador, que vocês vão receber também, o modelo da ficha, vocês vão poder imprimir isso. E pelo menos 2 folhas ali de sulfite para rascunhar, e o lápis e a borracha. Tudo ali já no lugar, do lado da cadeira, da mesa. Lenço de papel, muito importante, você já tem um lenço próximo de você. E quando a pessoa chega no ambiente, ela chega no ambiente, você já está com tudo organizado. Você já está ali esperando a pessoa. Né? A pessoa não está chegando, você ainda está organizando isso, está organizando aquilo, agora eu vou acender aquilo, agora eu vou acender aquilo outro. Não, peraí, que falta, eu vou pegar aqui. Não. Você já está ali, o ambiente já está preparado, já está sentado. E tem uma música ambiente. E não existe um padrão, mas que seja uma música de introspecção, né? Uma música de meditação, uma música de conexão. Né? Então a pessoa chega, você não tem pressa, você está ali inteira para a pessoa, né? E muita atenção na presença como você recebe. É muito importante que a pessoa chegue se sentindo acolhida, né? Se sentindo bem recebida, né? Essa maternagem, né? Esse campo de maternagem, a pessoa sabe que ela está ali chegando para ser, ela está sendo acolhida, né? Ela está ali para entregar as dores para você, ela está ali para trazer a grande questão da vida dela, e esse é o campo, é o ambiente que vai receber essa pessoa. Então, a falha está também na sua administração do tempo e na importância que você também, como facilitador, dá para esse encontro. Gente, uma sessão de jogo não é pouca coisa na vida de uma pessoa. Posso falar para você com toda certeza, é uma missão muito nobre, né? Tem uma função, um benefício muito grande. Então você vai para esse encontro com essa importância. Né? Tem uma vida, uma pessoa com uma história, né, vindo abrir para você, vindo bater a porta da verdade, né? E você como representante do Mahalila ali, honrando esse momento, né? Eu falo isso por experiência própria. Já tive muitas vezes que, atendendo muita gente, chegava uma hora que entrava às vezes um pouco no piloto automático, né? Ou às vezes naquele dia que eu acordava um pouco desconectado, né? Tinha que cumprir a função, mas de repente estava com alguma questão, e aí não desconectava mesmo do propósito, da missão, da importância. E eu percebia claramente a diferença que isso gerava no atendimento quando eu realmente, opa, não, é muito importante esse momento, então eu preciso dar o meu melhor. E aí, claro que hoje eu aprendi isso, mas guarda isso que eu estou falando com você, que você vai perceber uma diferença. Que não seja só mais uma atividade na sua agenda. Tá? Isso é muito importante. Eu vou dizer para você que isso também é a chave de prosperidade, né? Chave de viver a alegria de estar no propósito de vida, de estar ajudando, de estar doando, de estar contribuindo de verdade, né? E essa conexão sua vai fazer diferença também para o trabalho.
Então, isso, estou dando uma ênfase, porque isso realmente é muito importante, faz diferença. Ambiente organizado, né, clean, né, gente, quando eu falo clean, que transmite alinhamento, que transmite ordem, né, porque a mente absorve esse ambiente, que transmita conforto, que transmita o feminino, mas que também transmita alinhamento, que transmite ordem, né? Então eu gosto de deixar o tabuleiro bem alinhado, bem posicionado, tudo bem no seu lugar, né? Isso traz uma condição diferente, né, para o resultado do jogo. Tá ok? Então essa parte está entendido, né? Então mesmo no online, quando você vai atender online, escolhe um lugar legal, né? Não é em qualquer lugar, você tem que estar num lugar silencioso, não pode ter interferência de outras pessoas, né? É importante que também você oriente quem vai jogar com relação a, se for online, né? A importância de chegar antes, de também, né, estar ali preparado, com água, com tudo mais, tá bom, gente? Para essa experiência do trio, vocês vão precisar também de dado. Um dado de 6 faces que você encontra em qualquer papelaria, essas lojinhas de brinquedo de R$1,99. Hoje não sei se é mais R$1,99, né? Antiga R$1,99. Nesses jogos, tudo que é jogo também tem dado 6 faces, War, sei lá, tem 1000 jogos. Dado de 6 faces ele é muito comum. É importante que vocês também já providenciem um dadinho, tá bom? Vocês vão receber na formação de vocês um dado maior, assim, né? Mas que a gente sempre trabalha com ele, mas é importante você já ter esse dado aí para o seu estudo aí. Então, o ambiente está preparado, tem essa questão da receptividade. Quando a pessoa chega para a sessão, às vezes a pessoa já chega... Você mal nem sentou com ela, ela já está falando das questões dela. Então, sempre você ainda não recebe ainda essas questões no início. Você pode até ouvir, claro, você não corta a pessoa, mas você orienta para ela que nós vamos chegar lá ainda. Né? Que nós vamos passar por algumas etapas até poder, então, receber melhor essas questões que ela está querendo trazer. Então, você não dá muita vazão, porque tem pessoas que chegam dominando o ambiente, já chega trazendo, e se você não tiver um pouquinho, né, de equilíbrio entre a tua gentileza, o teu acolhimento e, ao mesmo tempo, a tua firmeza para direcionar o trabalho, você acaba sendo conduzido quase que pelo jogador. Muitas vezes acontece isso. Então, atenção a isso também. Então, a pessoa chega, você encaminha ela para sentar, oferece uma água. E aí você vai estar sentado na sua cadeira já também. E aí você pode ter uma tigela, aquelas tigelas tibetanas. Pode ser um sino, um pin, né, um instrumento que sinalize esse momento de meditação. Ou você pode usar... Eu tenho um aplicativo que chama, vou deixar aqui no chat, ó, chama Insight Timer. Tem no iOS, tem também no Android. Deixa eu só colocar aqui na função para todos aqui no grupo, rapidinho, todos. Aqui, ó, Insight Timer. Ele tem já vários tipos de sinos. Deixa eu pegar o meu aqui para mostrar para vocês. Aqui. Ó, ele tem vários tipos de sinos, ó. Ó, tá vendo? Pode escolher aqui o tipo de tigela. Ó. Aí você tem um timer. Provavelmente você vai... Ah, não sei se eu botei na tela, desculpa. Tem um timer. Aí você vai colocar aqui... E aí você já pode anotar 3 minutos. Que vai ser o tempo dessa prática inicial. Vão ser 3 minutos de silêncio. Já deixa salvo. Porque quando você clicar aqui, já está salvo aqui. Você pode também colocar som ambiente, ó. Escolher o som ambiente que vai ter durante a meditação. Ó. Ok? Aí você já deixa ali do seu lado. Aí você já tem ali o aplicativo que já é o time, já é o sino. Você inicia ali e isso vai te facilitar um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente vai conduzir é, né, informar para o jogador que nós vamos ter uma prática de 3 minutos de silêncio,
e que após essa prática de 3 minutos de silêncio, nós vamos inspirar profundamente 2 vezes e iniciar uma respiração chamada 4-4-6-2. Eu acho que eu já fiz aqui com vocês, né? 4 inspira, 4 retém, 6 segundos exala, 2 minutos retém. Informa para a pessoa que é importante nesse momento ela ter atenção ao tempo, por exemplo, de exalar. Se são 6 segundos exalando, exala lentamente para dar o tempo dos 6 segundos. Então você informa que você vai conduzir os 2, 3 primeiros ciclos, para ela ter, durante a condução, ter a capacidade de aprender a fazer a respiração e que depois ela vai seguir por alguns ciclos sozinhos. É importante que ela siga esses ciclos sozinhos, porque é o momento que você, como facilitador, também vai fazer essa respiração. Para também entrar na sintonia ali também. A gente precisa dessa etapa, a gente, com a sessão, porque a pessoa chega da rua, né? Você em São Paulo, atravessou metrô, trânsito, está com questões na cabeça, estava ali mexendo no celular antes de chegar, e a gente precisa disso para poder conectar com o campo, para poder a coisa acontecer. Bom, então você vai conduzir os 3 minutos de silêncio, né? Informando que nesses 3 minutos de silêncio, o objetivo é que ela mantenha foco e atenção na respiração natural, apenas isso, né? Uma postura alinhada, coluna ereta, e apenas observando a respiração. Simples assim. Então você inicia o sino, conduz, fecha os olhos, se alinhe, e por 3 minutos observe a sua respiração natural. Quando tocar o sino, que der os 3 minutos, então você orienta a pessoa a inspirar profundamente, você conduz isso 2 vezes, e aí você inicia a contagem. Agora, iniciando a respiração, início. Inspira. 1, 2, 3, 4, retém. 2, 3, 4, exala. 2, 3, 4, 5, 6, retém. 2, inspira. 4, 4, 6, 2. É importante estar bem atento nessa hora, porque às vezes acontece poder errar ali a contagem, então bem atento, bem concentrado. E aí você passou 2, 3 ciclos, e aí você fala, continua, você solta a pessoa para ela fazer. E aí você entra na respiração também. Eu aconselho mais ou menos aí o equivalente a uns 8 ciclos de respiração. Pode conduzir uns 3, pelo menos, ciclos ou 4, e o restante você faz também junto com a pessoa. Encerrou a respiração, a pessoa abre os olhos, né, no tempo dela, e aí então você pede para ela pegar a prancheta com a ficha que está do lado dela e com o lápis. Então você orienta primeiro ela a preencher a data de hoje, tem lá essa função, tá? Eu vou encaminhar para vocês também a ficha, tá? Vocês podem imprimir ela. Vou colocar a data, o título, como vocês fizeram o jogo aqui mesmo. Então pede para ela escrever o título, o jogo da minha vida, ela escreve. Pede para ela inserir depois o nome completo e de preferência o nome que está na certidão de nascimento, que é o nome que está mais relacionado à experiência de infância da pessoa. Talvez, às vezes hoje a pessoa usa o nome espiritual ou o nome de casado, né? Você foca no nome que está na certidão de nascimento e ela pode escrever o outro nome abaixo desse, não tem problema. Teve uma pessoa que me perguntou uma vez, mas se a pessoa passou por mudança de gênero, trans, alguma coisa assim, você dá a sua orientação, mas você também dá a liberdade da pessoa, se ela sentir que não, tudo bem também. Você pode explicar que é um nome que está relacionado à infância, dar a orientação, mas que a gente respeita se ela entender que é o nome atual que ela tem que, né, trabalhar mesmo, né? Tudo bem, tá bom? Você vai sentir ter essa delicadeza, né? E aí você pode acabar criando aí uma situação que a pessoa acaba se fechando para o jogo, né? Não é esse o objetivo. Mas esse é um tema que eu particularmente não domino, né? Não tenho esse conhecimento para orientar até, inclusive, qual é a melhor
condução nesse caso. O que eu oriento, então, é respeitar e ter essa gentileza, né? Entender junto com a pessoa, explicar como é que é o método para ela e chegar num consenso que ela fique bem com aquilo, né? Tá bom? Ok, então preencheu o nome. Aí a gente vai entrar, então, na questão da definição do desafio. A gente passou aqui, já dei uma explicação anteriormente aqui no curso sobre isso. A gente teve esse estudo também na abertura do primeiro jogo e na abertura do segundo jogo. Então, esse é o momento que você vai orientar a pessoa, explicar para ela que agora é o momento onde a gente vai definir qual é o principal desafio da vida dela. Aquilo que tem gerado mais fricção, aquilo que já se pode entender que é a bola da vez, apesar de ter muitos aspectos a sendo trabalhados, e apesar de a pessoa muitas vezes já vir com um tema, tem algo que ela elege como algo que ela quer resolver, nem sempre, muitas vezes, aquilo que a pessoa está elegendo como um desafio a ser superado é de fato o grande desafio que ela está vivendo na vida dela nesse momento, né? Porque às vezes eu acabo escolhendo uma questão dentro de uma área que, apesar de eu ainda não ter resolvido aquele problema, eu sei que eu posso resolver. Eu me sinto mais capaz, mais preparado. Tem quadrantes que muitas pessoas acreditam que já não tem o que fazer, ela não se sente preparada. Por exemplo, na questão de relacionamento. Tem muitas pessoas que se fecham para esse tema. A verdade é que a pessoa está frustrada, está carente, né? Não está conseguindo ter uma relação prazerosa, companheira. Na verdade, o relacionamento tem trazido muita tristeza ou um certo isolamento, um certo distanciamento. Ela não entende que ela não consegue resolver aquilo e ela ignora esse quadrante, não lida com aquilo. Então, essa é uma etapa que a gente traz essa explanação, essa importância de realmente a pessoa estar disposta a trazer a principal questão. Ela vai escolher a questão dela? Vai. Ela pode falar, não, eu quero trabalhar isso? Pode. Mas a gente explica que o jogo vai ter tônus mesmo, vai ter dínamo, se ela realmente escolhe aquilo que é a principal questão. Com isso, o jogo vai ter mais vida. E ela ganha tempo, porque, né, gente, como eu já expliquei para você anteriormente, trabalhamos muitos aspectos, mas sempre tem um aspecto que é o aspecto que é a bola da vez, que é o ponto principal nesse momento. Né? Que enquanto eu não resolver muito isso, não tem muito para onde correr. Né? Aquela ferida, ela é sempre tocada de alguma forma. E aquele aspecto, aquela proteção, né? Aquela estrutura do eu inferior que está protegendo aquela camada daquela ferida. Né? Tem um aspecto psicológico, de repente, por exemplo, um orgulho, que nesse momento é o que está sendo desferido, nesse momento é o que está sendo provocado pelos eventos que circundam a pessoa. Vocês vão perceber, assim como também talvez já tenham percebido na própria experiência de vocês já com o jogo, que a grande maioria dos momentos das pessoas, elas realmente não têm tanta clareza de qual é o principal ponto de trabalho. Olha o quanto que isso é importante, né? Quanto se localizar dentro de uma jornada real de autoconhecimento, como é que eu posso percorrer um caminho sem saber onde que eu estou nesse caminho? Né? Como é que eu estou percorrendo um caminho, indo, sendo empurrado, mas não tomando consciência do caminho aonde que eu estou? Né? Eu acho que essa é uma das principais funções desse trabalho, é essa clareza, essa localização. Então, essa etapa do jogo, ela é uma etapa muito importante. Eu vejo que muita coisa já clareja, desenrola ali. E já é um jogo acontecendo, que é um desafio a gente acertar esse ponto. Então, o que a gente informa? Que a gente vai começar com que esse desafio que ela vai eleger, que ele seja o mais específico possível. Eu disse, é como se fosse a gente começar por um galho, lembrando que esse galho vai conduzir até uma raiz. Não importa, talvez não é esse galho, aquele galinho do lado, mas aquela especificidade ajuda a conduzir para o ponto, que muitas vezes é o ponto de outras questões também.
Mas a gente vai tentar trazer esse ponto, aquele ponto que é o ponto que ele é um sintoma, ele é sintomático na vida da pessoa. Às vezes a gente tem tendência, às vezes muitas pessoas que já estão no processo de autoconhecimento buscam esse trabalho, a gente já bota na questão a explicação. Quero resolver, por exemplo, a mágoa que eu sinto pela minha mãe, que me impede de ser mais, né, amorosa com as minhas filhas. Ela já está querendo dar resposta na questão. Não é isso. O sintoma é que ela tem dificuldade no relacionamento com a filha dela. Isso é fato, isso é sintomático e não precede de uma explicação do que está por trás. Porque a gente vai deixar para o jogo trazer essa resposta. Então, a gente vai objetivar. Então, o meu grande desafio é conseguir estabelecer um relacionamento harmonioso com as minhas filhas, por exemplo. Né? Então, isso está específico. E eu não estou dizendo que... Eu não estou explicando nada do que está por trás disso. Porque é fato que ela não está tendo isso. Entendeu, gente, o que eu estou querendo dizer? Então, na definição de desafio, eu não estou já subentendendo qual é o que está por trás, mas sim o que é fato, que é sintoma na vida dela. E a gente vai escolher um dos fatos, que é normalmente o tipo de ponto que tem sido mais trabalhado naquele momento. Então, esse é o momento que a pessoa já... Aí sim ela vai trazer a questão dela, vai contar um pouco dela, né, para onde ela vem, para onde ela vai, por que ela está naquele trabalho, como está esse momento de vida dela. E o que ela pode entender sobre essa questão. Ela pode rascunhar, nesse momento também, escrever um pouco. E aí ela traz para você essa percepção, e você ouvindo a história dela, você está ali, né, para ajudar ela a elaborar isso. E vocês juntos, você junto com o jogador, chegarem num consenso de qual é o ponto de trabalho. Precisa haver um certo consenso. Normalmente se chega a esse consenso. A pessoa, quando você pega o ponto mesmo, ela entende. Às vezes você está vendo que a pessoa não está entendendo. E aí não dá para insistir muito. Mas você traz a sua visão, você traz o que você está percebendo. Ó, estou percebendo isso, tal. Se ela achar que não é, tudo bem. Né? Mas não tenha medo de repente você não conseguir ser tão assertivo nesse momento. A gente dá o máximo para ser assertivo, mas a gente não tem a obrigação ainda de ser assertivo, tá? Fiquem tranquilos. Mas a gente dá o nosso melhor, porque depois o próprio jogo vai trazendo essa clareza. Mas se a gente já acerta no início, a gente ganha mais tempo de jogo já na direção certa, até precisar o jogo ir acertando a direção, entende? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Então, é uma etapa importante. Então, a pessoa vai trazer a questão, vai elaborar, até que chega nesse consenso. E aí você ajuda a fechar uma frase objetiva. Quando vocês concordaram qual é a frase objetiva, aí ela preenche na ficha do jogador. Então, meu grande desafio é tal questão. Ok? Alguma dúvida até aqui, até essa etapa? Como que tá aí, gente? Se alguém tiver pergunta, é só ligar o microfone. A mim tá tranquilo. Tá. Vanessa. Júlia, tem uma pergunta, Júlia? Tenho. Obrigado, Vanessa. Fala, Júlia. Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar minha dúvida. É assim, e se a pessoa, ela não quer, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso. Se ela quiser abrir para uma outra questão, ela quer ver a área dos relacionamentos, dá para ela abrir para isso, mesmo isso não sendo a questão da vez, assim, a mais importante, tal, dá para ela abrir abrir o estudo para questões específicas em outras áreas? Sim, é possível. Mas a gente vai orientar ela sobre o melhor aproveitamento do jogo, né? Que o jogo ele tem uma energia que ele quer caminhar sempre para o próximo passo, né? Que o objetivo do trabalho é se localizar no jogo e entender qual é o próximo passo no jogo. Então ela pode ir para uma outra área, quando eu falo que não vai ter mais dínamo, não vai ter tanto tônus, porque não é ali ainda que ela vai resolver, que ela vai avançar para a próxima etapa, entende? Tem uma ordem do processo.
Apesar dele ser um fluxo, o processo ele ser orgânico, mas mesmo o movimento orgânico ele tem uma etapa, tem a etapa do crescimento, tem a etapa de florescimento, tem a etapa dos frutos, né? Tem a etapa que o fruto cai, o fruto apodrece, vira semente, aí, né? Tem etapas, né? Então, a gente vai tentar chegar um pouco no momento que ela está mesmo. Mas se a pessoa é relutante, ela quer, a gente também não vai ficar brigando. O nosso papel nesse momento não é ficar forçando nada, porque também a pessoa com uma questão forçada também não é legal, né? Então a gente facilita o trabalho, né? A gente não. Outra dúvida, assim, dentro disso, assim, se eu quiser, tipo, investigar todas as áreas da minha vida e querer abrir um jogo para área de relacionamento, trabalho, é possível? Ou não? Tipo, vou investigar a minha vida em todas as áreas, como tá fluindo. Isso existe no jogo? É possível? Ou não? É possível, sim, é possível. Talvez já fez uma primeira sessão, trabalhou uma questão principal, agora quer trabalhar uma outra coisa, sim, é possível. É possível, mas eu ainda eu insisto em ir direto ao ponto. Tá. E não ficar gastando energia dispersando, porque você precisa concentrar energia para resolver esse ponto agora. Tá. Não Ótimo. dá para resolver tudo de uma vez. Mas, às vezes, nesse processo de resolver esse ponto, que é o principal, outras coisas também se resolvem. Tem raízes que, né? Entende? Entende. Mas, ok, mas em termos de regra, não há essa regra que não pode, tá? É só uma questão de como se ter um bom aproveitamento desse trabalho, né? Nixon, Vanessa de novo. Oi, Vanessa. Então, eu esqueci o nome da menina que falou agora. A Júlia. A Júlia. Talvez o que ela estivesse perguntando é se a pessoa quiser ter um panorama da vida dela e não tivesse nenhuma questão assim muito específica ou não tivesse consciência. Eu acho que talvez tivesse sido isso que ela tenha querido dizer. Será que foi isso, Júlia? Não foi, mas assim, tipo, suponha, né? Eu tô a fim de abrir para dar tipo, uma estudada na minha vida toda e Ter um vou panorama. abrir para minha vida profissional. Amanhã eu abro para os meus amigos, sabe assim, relacionamento. Tipo, eu vou tentar mapear minha vida e vou abrir um jogo para cada área assim, da minha vida. Seria um jogo para cada área. Suponha, né? Se isso é possível. Então tá respondido, sim, é possível, né? O que há é esse direcionamento, né? A pessoa vem para fazer uma sessão, ela está vivendo... Porque o jogo da vida não é a sessão, é o jogo da vida dela, que ela está vivendo, né? Então, esse trabalho de definição do grande desafio já é esse trabalho de já entendendo qual é a área principal da vida dela. Não jogar o jogo inteiro para depois chegar nisso. Entende? Né? A gente já precisa, nessa etapa, já fazer esse trabalho, mas isso vem muito claro, gente. Na prática, quando a pessoa traz, o que a gente vai fazer é perguntar um pouquinho como que está isso, né? Ela traz já a questão, mas você sempre pergunta como é que está na outra área. Então, você falou de relacionamento, você vai perguntar um pouquinho de trabalho. Você vai perceber no campo do jogo que quando ela traz a questão, mesma coisa, tem uma coisa diferente que o campo já ativa. E a própria pessoa, às vezes, está com resistência, ela já expressa aquilo que ela já não queria muito falar, e fala, e aí tem coisa ali. Vocês vão perceber isso. Dá para sentir isso. A Vanessa mesmo participou, né, Vanessa, de um retiro, sim, né? Sim. Teve essa experiência, a gente via todo mundo que estava de fora, via na roda como que quando a pessoa trazia a questão e quando não era a questão, não é? Sim, sim. É bem claro, não é verdade? Dá para sentir. Dá para sentir, dá para sentir. Então a gente pode dar uma passada. Tom também, né, Tom? Viu isso também, né? Sim, eu vi isso. Eu considero que essa definição da questão, me parece, pelo menos aos meus olhos, é o ponto mais sensível do jogo deslanchar realmente, né? Sim. Porque eu vi que lá no workshop que a gente fez, a gente, entre aspas, perdeu um tempo maior, dedicou um tempo maior a isso, porque o próprio jogador, às vezes a questão não é clara. Uhum. Para mim mesmo não era clara lá no dia que eu levei, né? Uhum. Então, eu acho que realmente, para a gente que vai conduzir, eu acho que a gente tem que praticar bastante isso para ganhar essa ciência de perceber, né, qual é o ponto.
ler o campo, né? Como você falou, aprender a ler o campo, para perceber o próprio campo ensinando a gente, né? Perfeito. É isso aí mesmo. Deixa eu voltar aqui. Então, então é isso, gente. Agora, para desenvolver isso, agora, o conhecimento que posso te passar, eu já estou te passando. Agora eu vou ter que praticar, sentir um pouquinho. E depois que vocês praticarem, aí vocês vão me trazer dúvidas, né? Como que foi isso, e a gente vai aprofundando e destrinchando um pouquinho mais isso, tá? Nixon, só uma coisinha. É comum a pessoa pedir isso, essa coisa de ver o panorama de todas as áreas da vida dela, Não, ou não é tão comum? não é comum. Eu mesmo Não é nunca passei comum. por isso, não. Nunca passou por isso? Não, eu já fiz mais de, nossa, Já perdeu as contas. eu com certeza já fiz mais de 600 jogos. Entendi. Eu atendi coletivamente bem mais de 1.000 pessoas, né? Normalmente as pessoas trazem alguma área que está pegando mais. Ela já tem uma área que está pegando mais, às vezes ela não tem clareza, mas só de você perguntar Sim, da área, você aham, já vai começar a aparecer a cara da coisa. Vocês vão perceber, entendi, entendeu? entendi. Né? Tá, beleza. Vai sentir, Tá joia. tá bom? Tá, Claro que, obrigada. de fato, gente, essa sensibilidade, essa cuidade, ela vai se desenvolvendo com mais prática. E isso é inevitável, tá? Isso é prática mesmo, a sensibilidade que vai surgindo conforme você vai praticando. É como tocar um instrumento, né? É como qualquer coisa que a gente precisa praticar. Isso não dá para ensinar aqui antes de você praticar. Você vai ter que experienciar. E aí depois, quando você, né, você vai trazendo aqui para mim as suas dificuldades, eu vou te ajudando. Ok? Lembrando que a gente tem também aí uma supervisão pós-curso também, né? A gente vai ter alguns encontros aí de pós-formação, depois que vocês já tiverem um tempo praticando, né? Para poder também trazer, se reunir de novo e aí trocar já no outro nível, né? Já no nível de prática mesmo. Tá bom? Ok. Então, definiu a questão, agora vem o sorteio dos arquétipos, né? Então, você vai ter ali as cartas dos arquétipos. Nixon, como é que embaralha? Como é que faz, né? Qual que é? Gente, não tem isso. A sincronicidade, a forma que você entenda isso sobre sincronicidade. O jogo, ele vai permear e vai se manifestar de acordo com a forma que você estabelece como forma de trabalho. Importante que o método esteja claro para a própria sincronicidade já saber por onde ela vai se manifestar, né? A sincronicidade funciona, gente. É possível criar oráculos com pedras, com qualquer coisa que tenha algum símbolo. Se você faz uma pergunta para a vida, se você direciona para esse campo de sincronicidade, aquilo vai se manifestar. Quando você bate a porta da verdade, a verdade ela se manifesta, né? Você está receptivo para receber. Não estou tirando o valor da forma como ela é, mas só para você não ficar tão supersticioso, que se não embaralhar assim, um assado, então o jogo não vai acontecer. Não tem isso. Mas se você precisa disso, então baralha 3 vezes, corta o baralho pela metade com a mão esquerda, entrega a outra metade e a pessoa tira a carta de cima, tá bom? Mas não tem. Eu noite um baralho, faço um leque, né? E a pessoa puxa uma carta do leque, tá bom? Mas se você tem o seu jeito de baralhar, não tem problema, tá? Não vai deixar de manifestar. A mente cética que fica pegando isso, né? Às vezes a pessoa ela puxa uma carta no leque, às vezes ela, eu não sei se eu era para ter puxado do lado, isso é coisa da mente. No final vai vir o que tem que vir, tá? Então, a pessoa puxa o arquétipo, a primeira coisa que ela vai ter contato é com a imagem do arquétipo. E aí você vai pedir para ela compartilhar o que aquela imagem está trazendo para ela. Aí ela traz um conteúdo. Nessa hora você não fala nada. Você recebe aquilo que está vindo para ela. Porque, apesar de você ter um conhecimento a respeito daquele arquétipo, e aquilo que a imagem do arquétipo trouxe para a pessoa não condiz com aquilo que de fato o arquétipo representaria, entenda que aquilo que veio para a pessoa é tão importante quanto.
porque é aquilo que vem para ela. E o jogo ele traz a imagem e o arquétipo necessário que tem a capacidade de trazer isso que foi o que trouxe para ela o arquétipo. Tá? Então você também soma aí no seu pacote de mensagens e sinais e elementos, porque é isso que a gente está fazendo no jogo. A gente vai coletando uma quantidade de elementos para a gente extrair a síntese disso que o jogo está se manifestando. E isso que a pessoa traz, que é dela, é mais um desses elementos que vão trazer esse todo de arquétipo, casas, conteúdos, né, imagens, e aí tem uma coisa que se extrai, uma síntese disso. Então, a pessoa, nesse momento, ela compartilha isso. Ela compartilhou, então, nesse momento você pode entregar para ela a ficha do arquétipo. Vocês já viram a ficha do arquétipo? Não. Já, né? Sim. Acho que todo mundo... Hã? Eu vi ao vivo. Ao vivo. Então, para quem não recebeu ainda, depois pode pedir aí a ficha do seu arquétipo. Eu vou... por enquanto, vocês vão usar a do manual, porque no manual tem as mesmas informações que estão na ficha, tem no manual, tá, gente? No início do manual tem lá os arquétipos, 12 arquétipos, você tem as mesmas informações. Então, a gente entrega essa ficha que tem as informações do arquétipo. Medo, né, o desafio, dragão, tem os níveis do arquétipo. Lembrando da importância de você, né, sempre que possível, aí, estar alinhado com o conhecimento do livro da Carol Persson, lá na Despertar do Herói Interior. E aí, aquilo que está escrito na ficha do jogador, a pessoa lê aquilo e você vai orientar ela que ela não precisa entender racionalmente o que está ali. O que quer dizer isso aqui com relação ao... Não. Ela lê aquelas palavras, ela lê aquelas informações que estão ali e o que vem para ela? O que toca nela do que está escrito ali? E aí ela tem a oportunidade de expor mais um conteúdo que está surgindo a partir dessa leitura. E aí sim, agora, você compartilha com ela a informação que você tem sobre o arquétipo. Né? Talvez ali ela já tenha trazido o que esse arquétipo traz em relação à questão dela, e você também, se você já está podendo ter clareza a respeito do que esse arquétipo está vindo exatamente para aquela questão, você pode também, nesse momento, compartilhar isso também, nessa sua percepção. E aí vocês vão ter uma pequena troca ali. Então, só para vocês entenderem a importância dessa primeira etapa, toda essa etapa que a gente construiu até aqui, o sorteio do arquétipo, isso é mais ou menos metade do jogo. Já é metade do jogo. Então, numa sessão de 2 horas, que é a sessão individual, aqui você já foi 1 hora nessa etapa. Só para você entender a importância dessas 2 etapas. A outra metade que nós vamos caminhar por, em média, 4 casas. Eu vou explicar isso para vocês. Então, para entender melhor, estou falando do atendimento individual. Depois eu vou explicar melhor para vocês as etapas de um atendimento que eu chamo de workshop, que é formatado para 4 jogadores. No formato de 4 jogadores, o evento, vamos dizer assim, tem um tempo total de 4 horas e meia. Sendo que meia hora dessas 4 horas e meia é um intervalo entre a primeira metade, que demora 2 horas, e a segunda metade, que demora mais 2 horas. E mesmo quando a gente joga em 4 pessoas, a definição de questão e arquétipo também vai a metade também, vai essas 2 horas só para isso. Entende? Então, para você entender a importância disso. Depois eu vou explicar melhor sobre os formatos de trabalho, isso mais para o final do curso, tá? Vamos lá. Então, sorteou o arquétipo. Eu acho que é uma hora também que se a pessoa precisa ir no banheiro, precisa tomar uma água, é um momento assim também que a gente pode dar esse respiro. E aí, dependendo do time, você pode inserir essa etapa que eu vou explicar agora, tanto na primeira parte como na segunda, que é essa introdução ao Mahalila. Então, explicar para a pessoa agora o que é o Mahalila, né? Muita gente não sabe. O Mahalila é um jogo védico, é um jogo de autoconhecimento, é um jogo milenar, né? Algumas fontes estimam que o jogo tem mais de 4.000 anos. O jogo tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência.
tem 10 espadas, 10 serpentes. As espadas no jogo representam virtudes maiores. Então, quando você cai numa casa que é o punho da espada, você é conduzido no tabuleiro até a localização da ponta da espada. Tem 10 serpentes, que representam aspectos da sombra. Se você cai, então, numa casa que está a cabeça da serpente, você é conduzido até a casa que está posicionada à ponta do rabo da serpente. Então, são as nossas sombras que nos ajudam a enxergar os aspectos mais profundos para que a gente possa subir com mais consistência. E o jogo inicia aonde? Inicia na casa 72, que é Vaikuntha Loka, a morada de Krishna, a morada de Vishnu, né? A essência, o self, né? O local de onde viemos. Aí eu poderia estar aqui destrinchando com você a cosmogênese do jogo. Essa cosmogênese do jogo, em alguns casos eu acho interessante. O perfil da pessoa é um perfil que está pronto para receber, você sente que o tempo também está fluindo bem, e que é legal ela receber esse conhecimento, então você pode, e aí tem no manual do facilitador, explicar a casa 68, a casa 1, até a casa 6. Isso vai um tempinho. Vai ter um pouquinho de habilidade aí para já estar dominando esse conhecimento da cosmogênese para aplicar. Não é necessário. Lembrando que o jogo ele vai iniciar mesmo na casa 6. E aí, falando sobre o início do jogo agora, para ficar claro para vocês, tem algumas regras no Mahalila que elas foram sendo desenvolvidas com o tempo. Tem versões diferentes. Lembrando que a gente estudou lá no início, né? Várias versões do jogo. Então, eu já vi uma versão de Mahalila em que dizia que você começa o jogo quando tirar 1 no dado. Outra versão diz que você só começa o jogo se tirar um 6 no dado. Outra versão não vai falar nem de um nem de outro. O que eu, praticando, experienciando, respeitando, né, as possíveis regras, entendi, né? Que o jogo vai responder à regra que se estabelece. Então, eu em algum momento eu estabeleci assim com o jogo. Bom, que venha para o jogo as pessoas que realmente cheguem para jogar, as pessoas que é o momento delas receberem o jogo mesmo. Para mim não ficar muito naquele momento inicial, joga o dado, autoriza, não autoriza, né? Claro que o jogo não autoriza, mas já teve casos de eu jogar o jogo não autorizar e eu ter que trabalhar com a pessoa. Porque esse jogo não abrir para ela, tinha uma coisa da pessoa que é do tipo, para mim nada dá certo. Para mim as coisas não acontecem. O jogo ficou ali provocando isso, não abriu ela. Não abriu. Foi uma sessão inteira e não abriu. Não saiu um 6 no dado. A gente foi trabalhar essa frustração, mas eu tenho ferramenta para trabalhar isso. Então, quando eu estabeleço um método, e aí eu preciso que você consiga também realizar isso, a gente coloca para o campo isso, né? Então, que venha quem está aberto para jogar e o jogo se organiza. Realmente chega as pessoas que têm que chegar. Então, eu não tenho trabalhado com essa jogada de autorização ou não. A autorização, a própria vida já traz, já autoriza, chega quem tem que chegar ou não. E eu te dou liberdade também, né? Porque eu estou aqui para te ensinar. Eu sou eu tenho uma experiência, né? Você tem a liberdade de, nessa etapa específica do que eu estou explicando, de trabalhar da forma como eu trabalho, ou se você sentir que não, tudo bem também, tá? Aqui eu estou compartilhando com você a minha experiência, a forma como tem funcionado para mim, que agora nós estamos falando não só do método do jogo da vida, mas estamos falando especificamente do Mahalila, que está além do próprio método, da própria metodologia. Tá ok? Mas às vezes eu não fico inseguro com relação a isso, não. Se você trabalhar da forma como eu estou te ensinando, vai funcionar e funciona muito bem. Pode ir seguro disso. E aí o jogo, então, sempre inicia na casa 6, que é a casa do apego, né, a casa do condicionamento. Ali você, com toda a sua história, com sua persona, com seu personagem, né, com toda a sua bagagem, identificado com esses aspectos, né, e a partir dali, então, iniciando a jornada, iniciando o jogo. E aí, a
pessoa vai fazer a primeira jogada, vai entrar em tal casa, o que aquela casa traz? Você vai explicar o que é aquela casa, ela vai trazer o conteúdo que vem para ela, e aí, conforme cada casa surge, você já começa a fazer o link do porquê que está vendo aquela casa. Porque nessa altura do jogo, na primeira casa, você já tem a questão que foi trabalhada, que já trouxe um monte de conteúdo, né? Já tem um trabalho já corrido até ali, já tem um arquétipo já afunilando, já dando, e agora você já tem uma casa, tem já um aspecto psicológico para ser trabalhado, e o conteúdo que já vai surgir quando sistemicamente você já pousa naquela casa do jogo. E aí você lê o manual, nessa etapa agora eu aconselho você a ler, e daí você lê, também relembra ali junto, pratica já aprendendo, e a pessoa também ela tem a oportunidade de receber o conhecimento claro também, né? Como você não está experiente, para não perder, não deixar de passar pelo seu filtro nesse momento ainda o conhecimento limpo, e aí depois vocês vão elaborando. E aí caminha-se uma média, falo média porque pode variar, uma média de 4 casas para uma sessão. Qual é a regra? Na verdade, não tem uma regra oficial, mas uma das formas de jogar é você jogar até cair na casa 68. Se você for experienciar nesse formato, você vai ver que você vai jogar, cair um monte de casa, mas não vai ter absorvido nada. Então, por experiência, e hoje eu posso dizer que não é experiência só minha, é experiência também de todos que trabalham com jogos, alunos formados, que também experimentaram, como eu, outras formas. 4 casas é batata, né? Chega na 4ª casa, fecha o acorde, vem o insight, o jogo está no pico do jogo, já pegou a chave, a essência do que precisava pegar, e se passa disso, perde tônus, distrai, desfoca. A gente precisa de 4 casas para chegar no ponto. Tá? Você confia nisso. Não é uma regra oficial, do tipo, não pode jogar mais. Sentiu que pode jogar uma casa a mais? Pode. Tem jogos que com 3 casas já chegou onde precisava chegar. O objetivo do jogo é resolver a questão. O objetivo do jogo é ter o insight, é ter a clareza, é chegar no ponto. É isso que é o objetivo do jogo, gente. Então, o jogo vai entregar o tanto que precisa para chegar nesse ponto. E pela prática que nós temos, se entende que a gente percebe que com 4 casos já é o suficiente. Mas a regra oficial é caminhe até que você tenha clareza. Bingo, né? Esse é o ponto, clareou. Ok? Mas acaba, na prática, depois é unanimidade que é assim que acontece mesmo. Não é, isso eu já comprovei, não é só através das minhas experiências. Né? Depois vocês vão poder me confirmar isso também, tá? Vocês vão jogar, vocês vão perceber isso que eu estou falando também para vocês. E essa é a diferença de fazer um curso, né? Não pegar um livro qualquer e ler por aí e jogar. Aqui você tem a oportunidade de, né, de estar recebendo, né, de quem teve bastante experiência com o trabalho. Né? E é isso que eu estou entregando para você. Tá ok, gente? Essas são as etapas do jogo. Então, quando chegou no insight, a gente comemora isso, né? Você traz essa consciência de que nós chegamos, qual era o ponto, e aí depois que teve essa clareza, esse fechamento, então, para fechar o jogo, eu pode fazer 3 ons, Gayatri Mantra, depois você pesquisa na internet, né, que é um mantra universal, você pode fazer 3 vezes também. Uma sugestão, mas você também pode ter uma outra forma de fechamento, um mantra que você está mais sintonizado com ele, mas o Om e o Gayatri Mantra, que são mantras universais, é um genérico aí que encaixa aí para todos os perfis, né, de pessoas. Tá bom? Essas são as etapas simples. Claro que tem aí todo um universo de conhecimento dentro de uma experiência dessa, mas o que você precisa seguir são esses passos. Então, ficou alguma dúvida aí em relação a isso? Eu fiquei com uma dúvida.
Sim, Rafa. Só com relação, assim, se a gente for fazer online, se você disponibiliza algum tabuleiro virtual, assim, para a pessoa ir acompanhando ou Não, não. pode, até poderia, mas eu não faço isso. Uhum. Normalmente eu fico com um tabuleiro aqui do meu lado, às vezes na frente, assim. Eu com meu notebook, às vezes eu boto o tabuleiro aqui na mesa, e aí eu mostro para ela um pouco aqui, assim, o tabuleiro. Você pode também, usando a plataforma Zoom, às vezes eu faço isso também, tem a opção de compartilhar a tela. Então você pode ter uma foto, né, do seu tabuleiro, né? E aí você compartilha aqui. Tem uma opção também que eu uso, mas eu não tenho usado tanto, porque também depois fui vendo que não é necessário, mas que pode ser feito. Eu tenho aqui a câmera do próprio notebook, talvez você tenha uma câmera sua já do computador, né? Claro que deve ter. E se você vai atender online, gente, também não atende, se prepara para atender online, né? Tem uma câmera, tem uma boa internet, então não fica se aventurando online sem estrutura para online também. Aí eu tinha uma segunda câmera que eu instalava aqui, uma webcam solta, eu botava aqueles tripézinhos de celular, eu posicionava ela ali, mirando para o tabuleiro, e aqui no Zoom tem uma opção que você seleciona a câmera. Logo abaixo do interromper vídeo, você seleciona qual é a câmera. Aí, de vez em quando, eu selecionava a câmera do que estava já filmando o tabuleiro. Né? Uma outra vez eu mostro para vocês aqui como é que funciona. Eu faço aqui ao vivo para vocês verem. Então, fica uma câmera em mim, eu troco de câmera e mostro o tabuleiro. Mas não é necessário, até porque o tabuleiro está em sânscrito. Não tem necessidade dela estar olhando para o tabuleiro. Né? Você pode, às vezes, só mostrar assim, a câmera na hora de jogar o dado. Ela acho que é legal ela ver o número que caiu. Eu gosto de fazer isso. Quando eu vou jogar, eu viro a câmera aqui, mostro o dado. Também a pessoa confia, isso não é um problema. E aí você pode, normalmente eu tenho o dado, né, eu explico para ela que a minha mão é a mão dela, que cai aqui é para ela. Mas se ela tiver um dado em casa, que é muito fácil ter um dado de 6 faces, tem alguém que não tem aí um dado em casa? Então tem que providenciar, hein? Fazendo curso de marralino, tem um dadinho em casa. Eu não ia mostrar minha prateleira para vocês agora porque eu estou me mudando amanhã. Minha casa está toda cheia de caixa aqui, está tudo desmontado aqui. Estou mudando amanhã cedo. Mas a minha prateleira aqui tem dado tudo que é jeito. Mas assim, então a pessoa pode jogar o dado, se ela tiver o dado lá do outro lado, e você daqui, tá bom? Também pode aquele arquivo que eu mandei para você do tabuleiro de estudos, você pode também enviar o arquivo, ela pode imprimir, para ela acompanhar lá do outro lado também. Acho legal também. Mas é engraçado, na hora que eu fiz essa pergunta, na hora que você começou a responder, eu comecei a achar que a pessoa pode ficar perdida lá, e muito mental, e sair da conexão, né? Uhum. Eu mesmo não prefiro ter a pessoa aqui me olhando comigo e indo para dentro dela, né? Do que ficar ali olhando e exatamente ficando para onde vai levar, onde que quer cair. Por isso também que eu jogo muito com o tabuleiro em sânscrito, que eu percebi que quando eu jogava com o tabuleiro em português, a pessoa ficava viajando ali no tabuleiro, ela ficava mirando qual caso que ela queria cair, ela ficava... Em sânscrito ela não sabe o que significa, ali é um mistério, fica só diante do mistério mesmo. Aí quando chega, já chega surpreendendo. Ok? Júlia, Graciele aí, como é que tá? Ademir, Sandra, Rafa. Eu tinha 3 questõezinhas mais pituquinhas mesmo. Tudo bem, a gente tem tempo, porque hoje a aula de hoje é só isso. A gente não vai entrar nas casas hoje, tá? A primeira é se na parte que a gente vai sortear o arquétipo, se a gente faz algum tipo de explicação do porquê que qual que é a participação disso no jogo. Boa pergunta. Pessoa. Não, isso faltou mesmo, boa pergunta, bem pontual. A função do arquétipo, ele funciona como um guia no jogo, né? Ele vai dar uma nota, uma tonalidade para o jogo. Então é como se aquele arquétipo vai trazer a conexão com um quadrante da consciência, né?
uma tonalidade que vai direcionar ele para o ponto de desafio dele. Então, é como se, por exemplo, né, se eu estou falando do arquétipo do caridoso, ele está trazendo questões envolvendo a avareza, envolvendo o agradador dentro dele, né? Tudo isso. Se eu estou trazendo o arquétipo do destruidor, eu estou trazendo um aspecto de morte completamente diferente do tema do caridoso. Então, os 12 arquétipos, que são os 12 arquétipos comuns, né, que estão no inconsciente coletivo, quando a gente dá a oportunidade do jogo revelar qual é o arquétipo que vai trabalhar essa questão, é como se a gente estivesse afunilando o trabalho. Você pode explicar isso para a pessoa. Né? Explica isso. E o arquétipo é que vai trazer a energia que ele precisa se conectar com aquela energia, porque se conectando com aquela energia, o arquétipo vai ajudar ele a chegar onde ele precisa chegar. É uma força não só para revelar, como também para dar energia, para dar força. Se você conecta com o arquétipo tem algo para te dar. Que é daquela frequência que o arquétipo traz. Tá em dúvida ainda? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Outra, nessa questão que você falou da jogada de autorização, se a gente for agir assim, qual momento a gente faz, tipo, a gente bota esse dado aí para após antes ou depois da questão? É quando vai iniciar o jogo. Então, Aí você vai e bota o dado ali. É a questão, arquétipo, e depois que vai iniciar o jogo. Aí, quando vai iniciar o jogo, Mahalila. Aí você vai usar isso ou não. Tá? E o outro, para fechar, nessa hora que você faz o mantra, se a pessoa tem que repetir com você, porque cantar o Om é fácil, mas os outros não, né? Você pode fazer o Gayatri Mantra, se ela souber, ela faz. Se ela não souber, você faz sozinho. Tá bom? Uhum. Ademir, quem? Vanessa. Você colocou que a introdução ao Mahalila, ela, no caso, ela é opcional. Foi isso que eu entendi, né? Mas se você, o que faz com que você opte ou não por falar? É o campo, enfim. É o campo, é o tempo. Também se eu vi que foi muito tempo na parte, né, nas primeiras etapas. Eu vi que vai... Porque às vezes a pessoa, depende do perfil da pessoa, pode ficar mental demais, você está dando muita explicação. Né? Entendi. E outras não, outras pessoas estão precisando um pouco dessa ciência do autoconhecimento, estão precisando receber conhecimento mesmo. Tem pessoa que mais conhecimento mais atrapalha do que ajuda. Entendi. Então, é mais ir para o campo mesmo. Tem pessoa que está precisando de conhecimento mesmo, o tempo encaixou bem, está fluindo, né? Então, é mais uma sensibilidade do facilitador. É uma sensibilidade do facilitador. Tá. E também aqui, no caso, vocês estão começando, primeiro, ir dominando esse conhecimento primeiro. Sim. Agora, principalmente, esse conhecimento, eu acho ele muito importante se você vai aplicar um jogo coletivo, onde tem um formato de uma certa palestra também, você está apresentando o jogo, as pessoas estão indo conhecer. Muitas vezes isso é uma estratégia, inclusive, para captar jogadores, né? Depois a gente vai chegar nessa etapa que eu vou ensinar vocês como que isso opera comercialmente, também com o jogo, tá? Aí sim é importante, eu acho que esse conhecimento é muito importante, mas é um momento do conhecimento mesmo, né? Existem casos que as próprias pessoas, o jogador, ele pergunta sobre o que vem a ser, qual que é a história, alguma coisa assim, sim. Ou não é muito comum também? Não, às vezes sim, e aí você pode responder. Não, mas o Mahalila é bom, você apresenta sim, né? O que é o Mahalila, sim, você apresenta. É isso que eu estou querendo entender. Estou falando do início, que você entra no jogo pela casa 68. Da 68, você passa pela casa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é onde começa o jogo. Onde o jogo propriamente dito. Onde ele vai, a partir dali, fazer a primeira jogada. Isso que eu quero dizer. O jogo começa na casa 68. Tá? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E por que essa introdução dentro
como é que eu vou dizer? Da lista que você fez, né? Tipo, começa primeiro a prepara o ambiente, tal, depois, né, tudo direitinho, aí lá a pessoa vai definir o grande desafio dela lá na frente, né? E aí você faz todo esse procedimento para só então fazer a introdução. Não seria o oposto antes dela definir o desafio, entendeu? Não seria o oposto, porque a sessão de jogo é uma sessão da metodologia do jogo da vida. Mahalila, ele é uma ferramenta dentro da metodologia. Esse curso de formação que você está fazendo, você está fazendo um curso de formação da metodologia que inclui também o Mahalila. Né? Claro que o Mahalila é o centro, é o norteador. Mas quando a gente entra no Mahalila, a gente entra dentro do método, dentro da sessão, tem um momento que a gente entra no Mahalila mesmo, propriamente. Aí que a gente vai fazer essa introdução. Porque os arquétipos não fazem parte do Mahalila. Tá. Entende? Os arquétipos é parte da metodologia. Entendi. Né? Então, só por isso é que quando você fala depois. E potencializa o trabalho com o Mahalila, com certeza. Entendi. Experimenta fazer só o Mahalila sem os arquétipos, você vai perceber uma diferença grande. Eu imagino que deve ser mesmo. Com certeza. Então, é por isso que eu não introduzo o Mahalila antes. Exatamente. Por respeito também àquilo que é próprio do Mahalila, entende? Entendi. Também não invadir dentro do Mahalila o que não é do Mahalila. Na verdade, a gente faz toda a investigação do processo de autoconhecimento e quando é o Mahalila, é o Mahalila. Né? Entendi. Mas o arquétipo já ajudou a trazer uma clareza que vai ajudar dentro do Mahalila. Né? Compõe, né, uma coisa com a outra, mas cada um no seu respectivo... Compõe lindamente, lindamente. Parece que foi feito um para o outro. Tá joia. Obrigada. Nixon. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei nem se eu vou conseguir. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Pode falar. Tá. Não sei nem se eu vou conseguir perguntar direito. É o seguinte, eu trabalho com outros oráculos, né? Já há muitos anos. Sim. E eu percebo que nos oráculos, quando saem os sintomas, eu trabalho da onde nascem aqueles sintomas, né? Por isso que eu estou valorizando tanto esse curso, porque, de repente, você explica o que... A gente não chega em casas mais grosseiras, em estados mais grosseiros, sem você explicar de onde aquilo nasce, né? Quando você fala sobre a inveja, aí você fala das comparações, de não estar em conexão com o seu próprio valor, a sua individualidade, do seu valor único, né? E aí começa a comparar. Eu acho que isso tem um valor incrível. Agora, quando eu olho essas casas aqui mais difíceis, eu as vejo mais como sintomas mesmo, né? Quando a pessoa, vamos supor, está no estado de avareza ou está no estado de ganância, quer dizer, ela está procurando, ela está com aquele buraco imenso dentro dela e está tentando suprir aquilo, se nutrir de qualquer coisa, né? Isso não é um sintoma, não é que a pessoa seja isso, ela está vivendo, ela está tendo essa experiência desse estado, né? Isso é um sintoma, não é? Quando você fala que são quadrantes de consciência, eu tenho uma certa estranheza, porque... O sintoma que eu estou falando é um sintoma mais específico de algo que está materializando na vida dela, né? Então, o que a inveja causa na vida da pessoa? Né? E que eu ainda não posso, nesse momento, já nomear como inveja ainda. Quem vai dizer que é inveja é o jogo. Então, mas eu sei que ela, né, entende? Então, assim, é verdade que em outro nível, se você for pensar, a inveja ela é um sintoma de uma ferida de inadequação, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Né? Aí é verdade, a inveja é um sintoma da ferida de inadequação. Mas a ferida de inadequação é o sintoma lá do choque de exclusão.
Mas aqui, quando eu estou falando do sintoma, então, para a gente elucidar, né, para tirar aí a tua dúvida, eu estou falando de sintoma em termos do que acaba acontecendo na vida da pessoa mesmo. Então, né, tem dificuldade de relacionar com algumas pessoas porque ela tem inveja. Que é fato, que ela tem dificuldade de relacionar com aquelas pessoas. Se é inveja, se é orgulho, o que está por trás ali, a gente deixa, é como se a gente, mesmo a gente já entendendo que é aquilo, a gente dá esse espaço para o jogo, porque quando o jogo diz, é diferente da gente dizendo. Ele chega num outro nível. A receptividade é completamente diferente se chega uma pessoa e te fala isso, mas quando o jogo vem, o jogo tem uma autoridade, tem um campo de autoridade, que é totalmente diferente quando isso vem na mão do facilitador. Então, sim, a inveja é um sintoma, você tem razão, mas então vamos elucidar aqui a comunicação. Estou falando do sintoma ainda gerado por essas matrizes psicológicas, tá? Certo. Porque eu percebo que por experiência também de jogo, eu percebo que essas palavras, tipo, enunciar esse tipo de palavra que vai determinar um sintoma, às vezes é tão forte que pode quebrar uma conexão, porque são palavras que são acusatórias, são condenatórias, né? Quer dizer, ninguém gosta de dizer, oh meu Deus, eu tenho de trabalhar minha inveja, né? Mas é interessante isso. Eu evito tanto dizer essas palavras numa mesa de jogo meu, e agora eu estou estudando um jogo onde a casa tem esse nome. Então, eu acho que é um super desafio, de repente, pegar essa palavra e trazer à luz, né, do que ela significa, qual é o processo interno que faz ela emergir, né? Perfeito. Eu acho que é uma arte incrível conseguir fazer isso uma hora. Eu acho que o jogo naturalmente ele traz isso, né? Naturalmente ele traz isso. Vou confiar. Experiencia, vamos experienciar para a gente ver, né? Né? Vamos ver como é que acontece. Confia nisso, né? Mas você já trabalha, sabe como é que funciona, né? Mas tá claro essa questão do sintoma aí, clareou para você? Tá, beleza. Tá, valeu, obrigada. E mais? Eu de novo, Vanessa. Fala, Vanessa. Você falou que você não usa mais a questão do dado para iniciar ou não o jogo. Você meio que entrega, vou usar uma terminologia minha, né? Meio que entrega para o universo, tipo, que venham aquelas pessoas que estejam eu entrego mesmo, prontas. Eu não meio que entrego, não, eu entrego mesmo. É só um jeito de eu falar, Tá. né? Meio que. E, assim, o que te fez não utilizar mais essa metodologia, tipo, se sai 1 ou se sai 6, ou seja, você optou por isso, por confiar muito no campo, por confiar muito, é mais ou menos isso? Ou tem alguma outra razão? Tempo, por exemplo. Confiar no tempo, razão do tempo também. Aham. A pessoa ela coloca um dinheiro e nem todo mundo está preparado para ficar ali diante do tabuleiro. Aham. E tendo, por exemplo, uma sessão minha chegou a custar R$450 a sessão. Uhum. Né? E ela simplesmente não tem a resposta, né? O jogo não abriu. Tem pessoa que é muito difícil isso. Então, Sim. o que eu coloquei? Se o jogo não quer abrir para essas pessoas, eu coloquei para o campo assim, então que essas pessoas não cheguem para o jogo. Ok. Entende? Okay. Que essas pessoas não cheguem para o jogo, né? Para você também não ter que lidar, né? No sentido de trabalhar essa frustração, inclusive, né? Eu acho que eu teria condição de trabalhar isso, apesar que na maioria das vezes abre, né? Aham. Mas é também um certo... Como acaba entrando questão financeira também... Sim, é difícil. Para a pessoa entender. Ela pode se sentir lesada, vamos dizer assim. Ela pode se sentir lesada, por exemplo. Ela não tem a compreensão. Entendi. Talvez também, gente, possa ser uma coisa minha isso, tá? Pode ser que seja. Mas eu, com os colegas assim, tenho percebido que é isso mesmo. Eu fazendo assim, funciona perfeitamente. Ok. E eu achei, assim, uma solução interessante, inteligente. Porque se não funcionasse,
Se eu não fosse para fazer isso, eu tenho certeza que o jogo já tinha me sinalizado isso. Sinalizado. Com certeza. Sim. Com toda certeza eu já saberia isso. Sem dúvida. Uma coisa que eu percebo, Nixon, é mais ou menos assim, que a fluidez do jogo, ela tem muito a ver com, eu acho que o quantum que o próprio facilitador coloca de si naquilo ali, do quanto ele se doa e do quanto ele confia de que, de fato, as coisas vão fluir da melhor forma possível. Óbvio que tem alguém que vai vir jogar, que traz para o campo as questões dele, que pode dificultar, bloquear, mas o jogo mostra, eu acho que muito a partir dessa conexão do facilitador com o próprio jogo. Estou equivocada? Não, o facilitador ele tem uma função muito importante para que isso aconteça. Mas não é totalmente a responsabilidade do facilitador, né? O jogo ele tem uma força por si próprio e a própria pessoa, eu acho que é um trio mesmo, sabe? É o jogador, o tabuleiro e o facilitador, né? Eu acho que é um trabalho. Sim, mas o jogador ele pode chegar com as resistências dele, que é natural que chegue, apesar de querer respostas, mas muitas vezes inconscientemente teme as respostas que virão. Então, diante dessa resistência, de alguma forma, a confiança que o facilitador tem no campo e o próprio jogo, né, a sabedoria do próprio jogo, elas vão conduzir aquilo que o jogador precisa, ou seja, vai trazer, vai clarear aquilo que precisa ser trabalhado. Sim, juntamente com aquilo que o jogador também já pode compreender. Isso. Então, não, eu né? compreendo. Né? Legal. A gente vai auxiliar o jogador, porque sozinho a gente não faz o caminho mesmo, a gente precisa da ajuda mesmo. Sim. Mas a compreensão que ele também já traz com ele é muito importante, né? Massa. Beleza. Joia. Fica quietinho. Nada. Vamos lá, gente. Legal, as perguntas estão boas. Alguém mais? São dúvidas importantes para todos, né? Vamos lá, mais uma última aí, vamos lá. Ok? Júlia, ok? Graciela, ok? Demir, ok? Beleza, Edi, Rafa, Sandra, Andréia, Vanessa. A Rosana informou aqui no chat que ela está com uma traqueostomia, né? Então ela não vai conseguir falar, emitir som. Então, tudo bem, Rosana, você nessa etapa não ser facilitadora, tá bom? Você pode ser só auxiliar. Acho que você pode trabalhar como auxiliar. Vocês fazem 2 sessões em vez de 3, no trio que você tiver. Agora, a questão do som, você vai ter isso... É um período que você está com traqueostomia ou você acha que é uma coisa que vai ficar por muito tempo? Como que é? Depois você escreve para mim aqui, para me te orientar. Depois a gente precisa organizar ainda o momento que você vai conseguir fazer essa facilitação. A gente pode, né, te auxiliar, de conseguir você ter essa prática mais para frente. A gente pode estar organizando isso, tá? Depois você escreve aqui para a gente entender, ou pode falar também depois direto comigo, pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu te oriento, tá? Nixon, é o Denis quem vai fazer esse sorteio? O Denis vai fazer esse sorteio. Eu vou pedir para vocês só que tenham paciência até segunda-feira. A gente está no meio de uma atividade, bastante coisa, resolvendo bastante coisa, e a gente vai precisar fazer isso. Amanhã já é sexta, a gente não vai conseguir fazer isso até amanhã. Não, amanhã é quinta. Aliás, amanhã é quinta e sexta, a gente não vai conseguir fazer isso até que sexta, a gente vai conseguir fazer isso na segunda-feira. Tudo bem? Tá. O tempo já está passando depressa demais. Não precisa correr mais com ele, tá bom? Tá bom, obrigado. A gente tem que separar direitinho, tem que mandar os dados para todo mundo, né? Dá para explicar para vocês a quantidade de coisas que envolve o jogo da vida, mas segunda-feira, então, vocês recebem a lista, tá? Tá. Só uma pergunta que não é bem, quer dizer, não tem nada a ver com a aula especificamente, mas é porque eu li lá no grupo que mudou a data da formatura, é isso? Não, não mudou. Nenhum momento. Uai, estava lá escrito, alguém escreveu no momento e logo em seguida eu já corrigi.
Ah, é porque eu não vi essa correção, porque parece que diz que ia jogar para junho, se não me engano, alguma coisa assim. Não teve mudança, não. O que Vai teve ser 30 e 31 de maio. o que ocorreu foi que alguns alunos estavam com dificuldade com a data, e aí num ponto da turma presencial, sugeriu-se essa data. Vamos estudar se existe essa possibilidade, vocês refletem se seria bom para vocês fazer em 12 de junho ou não, porque eu só poderia mudar essa data se estivesse confortável para todos os alunos, porque as pessoas já se inscreveram no curso, claro, já tendo essa data. Sim. E aí foram surgindo pessoas que têm muita dificuldade e eu optei por manter, mas em nenhum momento foi decidido. Foi decidido uma troca. Quando a pessoa escreveu lá, eu já corrigi. Não, é porque eu não vi a correção, eu não identifiquei. Uma pessoa que se enganou, que isso acontece muito, o WhatsApp sempre tem isso. Sim, vai lá, escreve, mas faz parte, a gente vai acertando. E para vocês entenderem, tem a data, e é importante eu trazer isso também, Vanessa, que eu preciso falar aqui para o pessoal de vocês no online com relação à formatura. Então, vocês têm algumas aulas, né, que estão agendadas para junho, né? Valeu aí, Ademir. Tem algumas pessoas aí que estão agendadas para junho. Algumas aulas estão agendadas para junho, a gente vai ter essas aulas. Nessa etapa são aulas que a gente já vai estar mais tirando dúvidas das práticas que vocês já vão estar realizando. Mas você pode, mesmo você sendo um aluno online, todos os alunos são, eu convoco, na verdade, que venham para a formatura presencial. Com certeza. Vai acontecer, agora não sei se é 30 e 31 de maio, com chegada, na verdade, já no dia 29, aqui no espaço, né? Depois eu explico melhor para vocês como vai ser o cronograma, não tem necessidade de saber agora. Aqui na formatura, nesse período, a gente vai ter aulas práticas presenciais, então é legal, vai ter pessoas de fora que vocês podem atender, pessoas que estão vindo para jogar mesmo, que não são do curso. A gente tem essas práticas também. E é uma formatura com cerimônia de fogo, vem o Brahmani, que é o Govinda. É uma iniciação mesmo, é uma transmissão, é bem forte, é bem especial mesmo, né? Vocês vão se surpreender, assim, a gente capricha mesmo para entregar algo realmente muito bacana para vocês. Então tem tempo aí para se programar. O custo disso, eu não cobro nada por esse evento, né? Por tudo, eu invisto também, eu trago o Brahmani, pago ele, pago a hospedagem dele, tenho vários investimentos, tudo, mas isso não tem. Agora, o custo da pousada, realmente, o custo é de vocês. E aí, hoje, se eu não me engano, está 460, eu confirmo para vocês. Vanessa esteve no último retiro. Qual era o valor da pousada, Vanessa? 468? Não lembro disso. Tá por aí. Mas é algo por aí, né? E aí você vai chegar na sexta-feira, tem coffee à tarde, depois tem jantar, café da manhã no sábado, almoço, coffee à tarde, jantar no sábado, café da manhã no domingo, almoço no domingo, a hospedagem toda inclusa, um lugar muito bacana, muito especial. Está incluso nesse valor. Mesmo. Tem uma questão que a alimentação aqui é vegana. Mas é maravilhosa. Então, para quem tem dificuldade com alimentação, né, sem ser de origem animal, não vai ter dificuldade não, tá, gente? Vocês vão ter um bom café da manhã, farto, né? Vai ter uma comida muito boa. E vai ter toda uma musicalidade, tem todo um encantamento aqui do lugar. Né? Dá tempo de você, quem vem de São Paulo, muita gente às vezes vem de avião, ou vem de outros lugares, dá para a gente organizar, depois a gente vai ter um grupo de caronas, que aí vocês podem organizar de São Paulo para cá, né? Então você vai até São Paulo e tem uma carona que deixa até aqui, a gente vai explicar as formas de chegar e tudo mais, tá bom? É dia 30 e 31 de maio, é isso? Coloca, na verdade, 29 a 31, incluindo a sexta-feira, tá? Tá ok? Faz um esforcinho, gente. Tenta vir. Se você não puder vir, você vai se formar. Mas eu acho que assim, é a cereja do bolo.
Aonde é? Quando você fala vir para cá, onde é Ah, o tá. Vim para cá porque eu moro aqui, né? e o que que é? Onde Moro é? aqui até hoje. E que lugar é esse? Estou me mudando agora para Jacareí. Mas eu estou falando de Cunha. Ai, Cunha, que Cunha. legal. Aqui em São Paulo, Vila de São Paulo, faz divisa com Paraty, um lugar maravilhoso. Né? No final do dia, dá para vocês no domingo também conhecerem aí o Lavandário, as cachoeiras. Muito legal. Quem conheceu aí? Fala aí, Tom. Sim, o lugar é maravilhoso, a comida preciosa e a música imperdível. Música imperdível, né? Verdade. Bem gostoso mesmo. Beleza, queridos? Depois, então, a gente vai estar logo mais já também soltando aí o formulário de inscrições. A pousada tem limite de pessoas. A gente nem todo mundo está aqui online. É o pessoal que total que está no curso. Muita gente assiste a aula gravada. Tem uma turma boa também do presencial. Então, se todos os alunos vierem, a gente já vai preencher a pousada toda. Então, mas só que eu também preciso que você confirme antes, porque tem muitas pessoas que querem trazer parentes. Um companheiro, um filho, são super bem-vindos. Eles têm a oportunidade, inclusive, de receber um dos jogos com um dos alunos formandos nesse processo. Tem as meditações aqui do espaço, com muscularidade que é aberta para todos, com banda. Tem um espaço que é muito legal, tem a cidade que tem todo um ambiente turístico. Então, são bem-vindos também. Entra no preço, que é o preço, que esse preço também é um preço de pacote, né, do espaço. Normalmente, se você vier para cá com toda essa alimentação só para hospedar, com certeza ficaria muito mais caro. Então, é uma oportunidade. Se quiser trazer alguém, mas a gente vai precisar que vocês, assim que a gente mandar para vocês um formulário de inscrição, que você já informe, né, o quanto antes mesmo, quem vem com você ou não, para a gente conseguir organizar as vagas aqui. E já está enviando essas fichas? Não. A gente vai mandar para vocês logo mais. Tem uma pergunta por escrito para você, Nixon. Deixa eu ver aqui. A Andréia Fábio está perguntando. Isso. Não está conseguindo, mas perguntar por alguma razão, né? De som ou de fala, de voz, não sei. Mas eu gostaria de saber se existe algo que pode impedir de avançar as casas durante o jogo. Não. Não tem algo que vai impedir de avançar. Você vai fazer vai fazer a quantidade de jogadas. É o conjunto das 4 jogadas que vai ajudar a chegar na clareza que precisa chegar. Mas não tem nada que vai impedir você de avançar. Não tem nada. Né? Vai chegar um momento que você tem que jogar. Talvez não pode entender aí, né, por que você chegou talvez nessa questão, né? Mas acho que talvez eu tenha respondido já, né? Sim, né? Só dá um joia aí. Sim? Sim, beleza. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Você já passou por alguma situação que dificulta? Às vezes a pessoa tem dificuldade de receber o jogo. Tem situações que tem pessoas que são muito duras, muito encouraçadas, muito teimosas, muito, né, inflexíveis. Mas a gente também confia no tempo do jogo. Eu gosto dessa analogia, que é como se fosse agulhas, pontos de acupuntura. Porque é mais ou menos como isso. Caiu ali, não tem aquilo. Você entrega a informação, você entrega o que você pôde compreender. Se a pessoa ainda não teve um insight, se acontecer isso, pode acontecer, não sinta que você não completou o jogo. Eu contei aqui para vocês de casos, né, de pessoa que demorou 1 ano para receber o jogo. Ela fez o jogo depois de 1 ano que caiu toda a ficha de tudo que o jogo mostrou para ela, como que o jogo tinha sido preciso. O teu papel é entregar o melhor, né? E entender que nem sempre é naquela hora que a pessoa já pôde entender. Às vezes tem um tempo para aquilo desenrolar, para aquilo decantar, para ela ter um insight de verdade, né? Mas muitas pessoas, na maioria dos casos, mais de 90% já sai já com uma boa clareza. As pessoas ficam bem satisfeitas, né?
Experiência sempre muito, muito rica. E aí, pessoal, mais alguma aí? Não? Ok. Então, amados, queridos, obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui indo para uma nova fase aí do nosso curso, né? A gente vai começar aí já a praticar, ter umas dúvidas diferentes. E firma aí, se firma aí, não balança não, né? Isso é um caminho iniciático, tem muita coisa ainda pela frente. É um trabalho muito prazeroso de executar, de exercer, de você ver o resultado, mesmo você podendo ajudar o outro com questões tão desafiadoras, né? Não perde a chama, não. Eu falo isso porque às vezes, né, o curso é longo, né? Aí chega uma hora que você dá uma desconectada, você está com os seus problemas, com as suas questões. Bota energia aí, né? Firma aí. E faz o seu jogo. Qual foi a última casa mesmo que vocês caíram? E se está em dúvida, não está jogando o jogo. Se já está Nós procurando... caímos Eu na não na assisti a serpente da última. inveja. Se já E está caímos na procurando... avareza. Se já está procurando é porque não está fazendo dever de casa. Foi na última aula, na anterior? Sim. Ah, é porque eu perdi essa aula, Qual porque foi a foi casa? na Foi inveja? quinta-feira, né? Nós caímos na serpente da inveja. E aí Levou pra... caímos na casa da avareza. Desceu para a avareza, que é uma serpente. É isso. Tá ok? Então, lembrando como a gente está vivenciando o jogo, eu preciso estar com esse tema aqui, gente. Ó, olha como é que é Maia. Olha como é que Maia atua. Acorda para o jogo. Acorda para o jogo. Para o Guap de Agô. Vamos ficar acordado aí, né? Awake. Tá vivo pro jogo. Beleza, queridos? É isso. Então, joga o jogo. Joga o jogo. Boa noite.